Esse aqui é mais um vídeo relacionado ao 21º capítulo do nosso material de apoio. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso de HTML e CSS. Cara, a gente já ultrapassou facilmente aqui as 100 aulas, os 100 vídeos, é muita coisa. Esse curso está bem completinho, a gente está falando diretamente ao ponto, cada vídeo com um assunto específico, e eu acho que está ficando bem legal. Vamos dar continuidade aos estudos de tabela, espero que você tenha feito os desafios que eu propus no vídeo anterior, espero sinceramente, porque senão você está se enganando, né? Você não está me enganando, você está correndo, e lá na frente você vai descobrir que você não aprendeu nada, porque você não praticou, e a prática é muito importante, como a gente já falou, mas vamos dar continuidade aqui. Eu quero chegar a um ponto, eu quero explicar um ponto aqui que eu não consigo personalizar colunas de uma maneira eficiente. Mais uma vez, venho eu aqui interromper a sua aula só um minutinho para dar o recado da Recode, que, como você já sabe, traz vários cursos gratuitos para você. Você pode se inscrever na plataforma deles acessando o QR Code que está aparecendo aqui na tela em qualquer lugar, ou então acessando recode.org.br. Acessando esse site, lá em cima, clique em cursos. E a formação que eu separei hoje para falar para vocês é uma formação muito importante, que é a formação de ferramentas digitais para o trabalho. Essa formação é totalmente gratuita, compõe mais de 56 horas no seu currículo e tem alguns cursos bem iniciais, mas com certificação da Microsoft, que são o Desvendando Windows, o Word na Prática, o PPT para apresentações e o Excel na Real. São ferramentas indispensáveis para qualquer profissional de tecnologia e você vai garantir a sua vaga nesse curso. E se por acaso você não se interessar por essas ferramentas ou não está tão interessado num certificado nessa área, indique esses cursos para um amigo seu. Com certeza, ele vai ser muito útil para posicionar ele no mercado de trabalho. Obrigado, Recode, pelo patrocínio e vamos voltar à nossa aula. Então, olha só, vamos lá. Eu fechei tudo, vamos abrir aqui o meu GitHub Desktop para eu poder abrir no Visual Studio Code o meu projeto e também vou mostrar ele no Explorer para a gente ver até onde a gente chegou. Nós estamos aqui no exercício 23, vamos criar o tabela 005. Então tá aqui, ó, ele já está aberto no Visual Studio Code a parte de exercícios, exercício 23, só clicar no nome da pasta e clicar aqui em novo arquivo. Então tabela 005.html e vamos criar o nosso código base. Aqui eu vou criar uma tabela, eu não vou ficar... Tá aqui, tabela. Exercício de tabelas. Exercício de tabelas. E vou criar uma tabela aqui, base. A minha tabela que eu vou fazer, ela vai ter um caption, que eu vou chamar aqui de cadastro. E eu vou fazer o seguinte, a minha primeira linha da tabela vai ter os seguintes títulos. Vou botar o nome de uma pessoa, vou botar o sexo de uma pessoa, vou botar a idade de uma pessoa, de uma não, né? De várias. E também vou botar a profissão. Ótimo. Vou fazer a primeira linha aqui, agora com TD, né? Ana Maria, ela é do sexo feminino, ela tem idade de 25 anos e ela é jornalista, tá? Meu TD aqui, todos eles vão ter o scope de coluna, tá? Todos eles. Vamos pegar aqui, ó, o scope de coluna. Clico aqui, seguro o Alt, clica aqui, ainda segurando o Alt, clica aqui. Vou dar Ctrl V e ele vai poder colar em todos. Fica bem mais fácil assim, né? Vamos abrir o tabela 5 no meu navegador. Então essa aqui é a ideia, tá? Vou pegar aqui o meu código que eu vou usar no estilo, já montei previamente, vou botar aqui embaixo do título, só para ele ficar com a formatação bonitinha. Se você não entendeu como funciona isso daqui, cara, eu sinto muito, você tá pulando vídeos, né? Então você tem que saber trabalhar com esse tipo de conceito aqui. Vou colocar mais algumas pessoas aqui também. Então vou vir aqui, ó, embaixo da tabela, vou criar mais algumas linhas para cadastrar algumas pessoas, tá? Se por acaso você estiver sentindo dificuldade nisso, volte a alguns vídeos, né? Volta ali pro primeiro vídeo do capítulo 21 e aprende a fazer uma tabela, né? Montei essa tabela aqui com nome, sexo, idade e profissão. O fato aqui é o seguinte, se eu quiser, por exemplo, eu vou marcar aqui o meu cadastro, Gustavo. Então tá aqui, eu vou procurar o Gustavo. Eu consigo vir aqui em TR e botar, por exemplo, uma classe destaque. E eu vou vir aqui, vou criar uma classe destaque, um TR da classe destaque. Vou botar, sei lá, background color, essa daqui. Olha lá. Se é pra linha, eu consigo facilmente. Mole, fácil, é só eu colocar destaque na linha que eu quero, ó, tá vendo? Classe destaque. Eu vim aqui e botar, sei lá, aqui também eu posso botar classe destaque. Na Maria, que é médica, também destaquei Maria, tá? Então, quando é linha, ok. O problema que a gente vai ter é quando nós vamos querer isolar e destacar colunas. Ó, desfiz aqui. Quando, por exemplo, eu vou tirar esse TR aqui e vou querer o destaque como uma classe única. Como é que eu faço, por exemplo, para eu botar
toda essa coluna aqui, ó, todos os nomes destacados. Eu estou selecionando a coluna. Quando é o TR, tranquilo. Quando eu quero os nomes, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu vou ter que vir no primeiro nome e vou ter que botar a classe destaque. Aqui, primeiro nome. Vou ter que vir aqui no Cláudio, também botar classe destaque, tá? E vou ter que fazer isso para cada um deles, inclusive aqui no nome. Vou ter que botar classe destaque para poder fazer. Aqui eu tenho um título e 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros. Sem problema nenhum. É só botar cada um lá. E se minha tabela tiver, sei lá, 500 registros? Como faz para eu selecionar a coluna inteira? Sem ter que ficar vindo aqui cada um dos TDs e botando como destaque. Então, é exatamente esse o assunto da nossa aula. Nós estamos isolando por colunas. Na HTML5, na versão 5 da HTML, nós temos uma tag nova que eu posso criar aqui dentro da tabela. Posso fazer em qualquer lugar da tabela, né? Geralmente eu faço aqui em cima, que é o CallGroup. A partir de agora a gente tem o CallGroup. O CallGroup, eu vou criar uma tag call para cada uma das colunas. Então, vou voltar aqui tudo normal. Eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas. Então, eu vou ter que ter 4 colunas aqui. 2, 3, 4. 4 colunas. Essas colunas vão ser justamente essas colunas aqui, tá? E para isso eu consigo dar uma classe para cada uma delas, ó. Então eu vou vir aqui, ó, vou vir em cada uma das colunas, botar aqui, class. E aí eu vou dar um nome, né? Vou dar uma classe, na verdade, para cada uma delas. Posso dar um ID também, tá? Mas vou fazer aqui por class. Vou chamar aqui de cnome, que é a coluna de nome, csexo, cidade e cprof, tá? O próprio HTML vai fazer isso, e agora eu consigo, por exemplo, vir aqui em cima e criar uma configuração para .cnome. Eu posso fazer assim, ó, a minha coluna, para deixar mais claro. A minha coluna cnome vai ter background color. Vou botar aquele verde lá. Ó, já fiz isso daqui, tá? Então, é muito mais tranquilo agora no HTML5 utilizando o CallGroup do que ficar fazendo um ID para cada uma delas. Porque aí você bota esse verde aqui, né? Do jeito antigo, né? Bota uma descrição em cada um deles. E aí teu cliente fala assim, não, mas eu não quero agora essa cor ou essa configuração, né? Ou eu quero que essa coluna aqui também tenha a mesma configuração. Você vai ter que ir fazendo a configuração de classe para cada um deles. Com o CallGroup e com call, tá vendo? Call não tem /call, tá? CallGroup tem /CallGroup, mas call não tem /call. Outra coisa interessante é, por exemplo, botar aqui, ó, call.sexo vai ter, sei lá, background color yellow, tá? Para ele ficar, não é sexo, é csexo, coluna sexo, tá aqui. Outra coisa interessante que a gente pode fazer também, caso seja necessário, é o seguinte. Por exemplo, sexo e idade eu quero amarelo. Ou eu faço a configuração para ser sexo, ser amarelo, vírgula, ser idade, também, ser idade acabou ficando cidade, né? Ser sexo e ser idade é amarelo, sem problema. Mas eu posso fazer isso daqui, chamar, por exemplo, ser grupo. E, no lugar de ser sexo e ser idade, eu crio 3 colunas. E a configuração de ser grupo com span 2. O que seria esse span 2? Tudo que eu configurar para ser grupo, ó, vou botar aqui red para ficar diferente, tudo que for aplicado a ser grupo vai ser colocado para 2 colunas. Então, eu, mesmo tendo 4 colunas aqui na minha tabela, eu só fiz 3 calls. Por quê? O primeiro call é para a primeira coluna. O segundo call é para a segunda e para a terceira coluna, porque ela tem uma expansão de 2 colunas. Então, ó, vai ficar aqui com 2. Se você quiser, você pode até tirar esse daqui e botar uma expansão para 3 colunas. Então, todas as 3 vão ficar vermelhas, certo? Então, dá para você usar o span também. Não é call span e row span, é simplesmente span. E você também pode fazer, por exemplo, da seguinte maneira. Você cria lá ponto amarelo, background color yellow, certo? E o ponto vermelho vai ficar background color red. Fiz lá uma classe amarela e uma classe vermelha. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Call, primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna e a quarta coluna. Por isso que é interessante usar o class também. Aqui, em todas elas, vou colocar um class. Aí eu posso botar assim, ó. Se eu não botar desse jeito, tá tudo branco, né? Vou botar aqui, ó, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho. Olha como ele vai ficar. Eu tenho 2 colunas com a classe amarelo, essa primeira e essa terceira, e eu tenho 2 colunas com a classe vermelho, a segunda e a quarta. Fazendo isso, eu tenho configurações meio que colunas zebradas, vamos dizer assim, viu? Então, utilizar CallGroup
é muito importante e muito valioso para as tabelas que a gente vai criar a partir de agora. E eu também posso complementar, por exemplo, vou botar aqui, ó, amarelo, vermelho e amarelo. Se eu boto amarelo, vermelho e amarelo, só as 3 primeiras eu configurei. Mas se eu quiser, por exemplo, aqui que vermelho tenha um span de 2, ele vai ficar amarelo, 2 vermelhos e um amarelo. Olha lá, certo? Exatamente o que a gente tinha previsto. Fechou? Deu para entender a diferença entre selecionar linha utilizando um ID ou uma classe no TR e selecionar coluna utilizando o CallGroup, a novidade aí do HTML5? Agora você sabe fazer. Eu sei que é chato ficar interrompendo esses vídeos toda hora para ficar dando recadinho, mas é que eu preciso passar um recado para vocês do curso em vídeo. Não se esquece que você pode fazer esse módulo e todos os outros módulos anteriores diretamente pelo nosso site. Então, acessando agora o site www.cursoemvideo.com, não tem .br, você vai poder fazer esse módulo e qualquer outro módulo e no final vai poder tirar um certificado válido em território nacional e você pode utilizar no mercado de trabalho ou na sua instituição de ensino. Continue agora a assistir seu curso, porque tem mais aula vindo por aí. Tá vendo como a gente consegue personalizar as nossas tabelas quando a gente se aprofunda nelas? E para você que tá assim, não, por que tantos vídeos falando sobre tabela? Nem precisa, nem se usa mais tabela hoje em dia. Você tá fazendo afirmações equivocadas. A gente usa muita tabela hoje em dia, mas não tabela para poder criar o design do site. Isso a gente não usa mesmo não. Mas tabela para apresentar dados, você vai ter várias formas, várias necessidades aí na criação de site, e aí lá na frente você vai falar, não valorizei a criação de tabela e agora eu estou precisando criar uma tabela, selecionar uma coluna e pulei o vídeo do Guanabara de bobeira, vou voltar lá humildemente, assistir a aula e praticar bastante. Pratica essa técnica, que ela é muito importante. Eu me despeço por aqui, mas no próximo vídeo ainda vamos falar sobre tabela, nós vamos falar sobre tabelas que ficam muito grandes, muito largas e que não vão caber na tela do seu celular, por exemplo. Um grande abraço, boas práticas e a gente se vê na próxima.